Seja muito bem-vindo ao canal Reino de Deus. Aqui você encontra palavras que edificam, orações que fortalecem e meditações profundas que te conduzem à presença do Senhor. Nosso propósito é levar paz, esperança e transformação através da palavra de Deus. Se essa mensagem tocou o seu coração, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber os próximos conteúdos e compartilhe com alguém que também precisa de uma palavra divina. Que o Espírito Santo te guie em cada passo e que a paz de Cristo reine em sua vida. No silêncio da alma, quando o mundo lá fora clama por atenção, há um chamado mais profundo, mais sereno e eterno, vindo do coração de Deus. É um convite à paz que excede todo entendimento, uma paz que não depende das circunstâncias, mas da presença do Senhor que habita entre nós. A vida pode ser cheia de ruídos, tempestades e aflições, mas aquele que encontra abrigo nas asas do Altíssimo aprende que há um refúgio seguro, mesmo no meio da tormenta. Em meio à agitação dos dias, somos lembrados das palavras do salmista em Salmos capítulo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Essa paz que se apresenta como um manto sobre o espírito cansado não é encontrada nos bens terrenos nem nas realizações humanas. Ela brota de uma fonte eterna que jorra do trono de Deus e transborda para os corações que se voltam a Ele com sinceridade. É na intimidade com o Pai que se encontra a harmonia que falta ao coração inquieto. O Espírito Santo sussurra ao nosso espírito que não estamos sozinhos, que fomos criados para algo maior que o medo, maior que a ansiedade, maior que as dores que muitas vezes parecemos carregar sozinhos. Em momentos de solidão, somos levados a olhar para dentro, e nesse olhar profundo, podemos encontrar o eco das promessas divinas que jamais falham. Deus não se esqueceu de nós. Ele nos conhece pelo nome e nos chama para junto de si. Assim como o pastor conhece cada uma de suas ovelhas, o Senhor conhece as nossas necessidades antes mesmo que as confessamos. Ele não se apressa nem se atrasa. Tudo em seu tempo é perfeito, e mesmo quando não entendemos seus caminhos, podemos confiar no seu caráter. Quando Jesus caminhava entre os homens, ele trouxe consigo a presença manifesta do céu à terra. Em cada gesto de compaixão, em cada palavra de consolo, ele revelava o coração do Pai. Disse ele em João capítulo 14, versículo 27, Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa paz de Cristo é uma herança eterna, que atravessa gerações, ultrapassa culturas e chega até nós como bálsamo para as feridas da alma. Muitas vezes, buscamos a harmonia nas coisas externas, nas pessoas, nas conquistas, nas realizações pessoais, e esquecemos que a verdadeira harmonia começa dentro de nós, quando nossa alma se alinha com o coração de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz, e quando nos debruçamos sobre ela com reverência e fé, ela nos transforma. Ela corrige, exorta, consola e, acima de tudo, nos guia para mais perto do Criador. Em Salmos capítulo 119, versículo 105, está escrito: Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. A jornada para a paz começa com rendição. Enquanto lutarmos com nossas próprias forças, carregaremos o peso da inquietação. Mas quando abrimos mão do controle e entregamos a Deus nossas dúvidas, nossos medos e expectativas, Ele nos envolve com sua graça e nos ensina a descansar. Descansar não significa desistir, mas confiar que há um plano maior sendo executado, que há um propósito mesmo nos momentos mais difíceis. Como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 28, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A paz também nasce da confiança.
Confiar em Deus não é ignorar a realidade, mas enxergá-la à luz da eternidade. É saber que, mesmo quando o mar se agita, o Senhor continua no controle do barco. É lembrar que Ele acalma a tempestade com uma só palavra e que nada está fora do seu alcance. Quantas vezes Jesus olhou para seus discípulos e disse: "Não temas." E hoje, essa mesma voz ecoa no íntimo do nosso ser dizendo: "Sou eu, não temas." Cada um de nós carrega batalhas que ninguém mais vê, mas Deus vê. A paz que Deus oferece é ativa, não passiva. Ela nos capacita a agir com sabedoria, a falar com graça, a viver com propósito. Ela não nos tira do mundo, mas nos transforma dentro dele. A verdadeira harmonia não está em viver sem desafios, mas em viver com o Espírito Santo como nosso conselheiro, amigo e guia. Ele nos lembra quem somos e a quem pertencemos. Ele nos fortalece quando somos fracos e nos dá coragem quando tudo em nós quer desistir. E quando oramos, quando nos colocamos diante de Deus com sinceridade e fé, encontramos descanso. A oração é o canal onde a alma conversa com o céu, onde o Espírito se derrama e o coração se alinha com o coração do Pai. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, lemos: "Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus." E assim, o coração que ora se torna morada da paz. A alma que se derrama diante de Deus é lavada pelo rio da graça, e nesse rio há cura, restauração e consolo. Cada lágrima não é desperdiçada, ela é colhida pelo Senhor e se transforma em testemunho de superação e fé. Deus não é indiferente à nossa dor. Ele é o Deus que vê, o Deus que escuta, o Deus que age. Mesmo quando tudo parece silêncio, Ele trabalha nos bastidores do invisível, tecendo o enredo perfeito da nossa história com fios de amor e propósito. A paz que vem do alto não é frágil como a que o mundo oferece. Ela é firme, constante e segura como rocha. Está alicerçada na fidelidade de Deus, que jamais muda, jamais falha, jamais abandona. Em Salmos capítulo 18, versículo 2, o salmista declara com convicção: "O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio." Essa confiança sólida é o que sustenta a alma no dia mau, quando as forças faltam e o horizonte parece encoberto por nuvens. E é nesse lugar de confiança que a harmonia começa a florescer. Harmonia não apenas com Deus, mas com o próximo e com nós mesmos. Deus nos convida a viver em paz com todos, tanto quanto possível. Ele nos chama a perdoar, a ouvir, a estender a mão. Em um mundo de vozes altas, Ele nos ensina a falar com doçura. Em um tempo de confrontos, Ele nos guia a escolher a reconciliação. E isso só é possível quando a paz dele reina primeiro dentro de nós. Um coração em conflito não pode produzir harmonia ao redor, mas um coração pacificado pelo Espírito Santo se torna como um jardim de águas tranquilas. Quantas vezes a nossa inquietação nasce da tentativa de controlar aquilo que não está em nosso poder? Quantas vezes nos perdemos em batalhas que não são nossas, carregando pesos que o Senhor já nos pediu para lançar sobre ele? Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, está escrito: "Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós." Que verdade poderosa! Deus cuida de cada detalhe, mesmo daqueles que consideramos pequenos demais para trazer em oração. Nada escapa aos seus olhos amorosos. É no secreto, na câmara silenciosa do coração, que a transformação começa. O Espírito de Deus trabalha onde ninguém mais pode tocar, curando feridas antigas, quebrando cadeias de medo, desfazendo mentiras que por tanto tempo habitaram em nossa mente. E, à medida que a verdade de Deus vai tomando lugar, a paz se estabelece como um rio que corre firme, profundo, constante.
Isaías capítulo 26, versículo 3 nos lembra: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Quando decidimos firmar a mente em Deus e não nos ventos do momento, nas palavras dos homens ou nas ameaças do futuro, começamos a experimentar uma paz que não depende do que sentimos, mas do que sabemos, que Deus é por nós e se Ele é por nós, quem será contra nós? Ele nos chama à comunhão, e nessa comunhão aprendemos o segredo de viver dias difíceis com leveza de espírito. Pois quem anda com Deus não anda sozinho. Sua presença é companhia suficiente, sua voz é direção segura, seu amor é resposta para as maiores perguntas da vida. A paz também se fortalece no louvor. Há algo sobrenatural em adorar a Deus, mesmo em meio às lutas. O louvor quebra cadeias invisíveis, dissipa as trevas e atrai a glória do Senhor. Quando Paulo e Silas estavam presos injustamente, escolheram louvar. E enquanto louvavam, os alicerces da prisão tremeram, as correntes se romperam, as portas se abriram. Louvar é uma forma de guerra espiritual e também uma maneira de restaurar a harmonia interior. Em Salmos capítulo 150, versículo 6, está escrito: Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Há paz em reconhecer que não sabemos tudo, mas conhecemos aquele que sabe. Há paz em não ter todas as respostas, mas descansar nos braços de quem é a própria resposta. Jesus não veio para trazer apenas palavras de conforto. Ele mesmo é o conforto. Ele não oferece apenas direção, ele é o caminho. Ele não ensina somente sobre vida, ele é a vida. Segui-lo é encontrar um novo ritmo para a alma, é andar no compasso da eternidade, onde cada passo é guiado pela luz da sua presença. E mesmo nas adversidades, somos convidados a confiar. Há lições preciosas escondidas nas tribulações. A dor pode ser uma escola divina, onde aprendemos a depender de Deus de maneiras que jamais aprenderíamos na abundância. A paz verdadeira não ignora a dor, mas floresce no meio dela, como uma rosa que nasce entre espinhos. Em Romanos capítulo 5, versículos 3 a 5, está escrito: E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Essa esperança firme é âncora para a alma. Ela nos impede de sermos levados pelas ondas do desespero. E é essa esperança que sustenta a paz em nosso interior. Sabemos que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sabemos que há tempo para todas as coisas e que no tempo certo Deus faz florescer o que hoje parece árido. Sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que o amam. E esse saber, esse confiar profundo, é a base da verdadeira harmonia. A paz também se expressa em ações concretas. Não é apenas sentimento ou pensamento. É escolha, é atitude, é decisão diária de viver em mansidão, de reagir com amor, de construir em vez de destruir. Em Mateus capítulo 5, versículo 9, Jesus disse: Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O pacificador é aquele que leva a paz onde há guerra, que semeia a reconciliação onde há mágoa, que escolhe ser ponte em vez de muro. Ser pacificador é viver o Evangelho em sua essência. E tudo isso só é possível porque o Espírito de Deus opera em nós. Não conseguimos sozinhos, mas com Ele podemos viver de forma sobrenatural em meio ao mundo natural. Ele é a fonte inesgotável de paz e harmonia, e quanto mais nos rendemos à sua direção, mais nos tornamos reflexo do céu aqui na terra. A vida com Deus não é isenta de lutas, mas é repleta de vitórias silenciosas, de paz inexplicável, de milagres invisíveis.
É uma vida que vale a pena porque é vivida com propósito, com sentido, com plenitude. Assim, seguimos caminhando passo a passo, guiados pela paz que vem do trono, firmes na esperança que não decepciona, guardados pelo amor que nunca falha. E quanto mais nos aproximamos de Deus, mais a harmonia se torna parte de quem somos. Quantas vezes permitimos que as preocupações tomem o trono do nosso coração? A ansiedade é sorrateira, ela chega devagar, se instala sem convite e rouba a serenidade que o Espírito deseja manter em nós. Mas Deus não nos chamou para vivermos sob o jugo do medo, e sim na liberdade da confiança. Ele nos convida a lançar fora todo fardo, toda dúvida, todo receio. Como está escrito em Salmos capítulo 55, versículo 22, lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te sustentará, nunca permitirá que o justo seja abalado. A paz não é um ponto de chegada, mas um caminho contínuo, uma jornada onde o coração aprende a descansar mesmo enquanto caminha. Há uma suavidade nos passos de quem anda com Deus. Mesmo que o caminho seja difícil, ele é leve, porque a presença do Senhor alivia o peso da jornada. E o que antes era dor se transforma em força, o que era lágrima em fonte de cura, o que era silêncio em melodia de louvor. A paz de Deus tem o poder de redimir até os momentos mais sombrios da nossa vida e transformar em testemunho tudo aquilo que parecia ser apenas sofrimento. O Senhor conhece o nosso interior. Sabe quando tentamos aparentar força, mas estamos quebrados por dentro. Ele sonda os nossos pensamentos e os nossos sentimentos mais secretos. Em Salmos capítulo 139, versículos 1 a 4, lemos: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Que segurança maravilhosa é saber que somos completamente conhecidos e ainda assim completamente amados. A paz verdadeira nasce dessa certeza. Não precisamos provar nada a Deus. Ele já nos conhece por inteiro, com nossas falhas, nossos medos, nossos sonhos desfeitos, e ainda assim escolhe caminhar conosco. É esse amor que gera em nós a tranquilidade de sermos autênticos diante dele, de não mascararmos nossas fraquezas, mas entregá-las com sinceridade e fé. E quando entregamos, ele transforma. O Espírito Santo é especialista em renovar aquilo que estava quebrado. Ele acalma os pensamentos agitados, reorganiza os sentimentos confusos, cura os traumas profundos. Ele trabalha com precisão onde ninguém mais pode tocar. Sua presença é suave, mas poderosa. Ele não força, ele convida. Não exige, mas convence. E esse convencimento do Espírito é o que nos guia em mansidão ao caminho da paz verdadeira. Deus não apenas nos chama à paz, Ele mesmo é a nossa paz. Em Efésios capítulo 2, versículo 14, está escrito: Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Cristo derrubou os muros, desfez a inimizade, uniu o que estava separado. E isso não é só uma realidade espiritual coletiva, é também uma verdade individual. Ele derruba os muros do medo, do orgulho, da dor e nos reconecta com Deus, com os outros e conosco mesmos. Viver em paz é também escolher, todos os dias, alimentar a alma com aquilo que vem do alto. Há muitas vozes no mundo, vozes que acusam, que cobram, que ferem, mas há uma voz acima de todas, uma voz que consola, que orienta, que fortalece. É a voz do nosso pastor, que nos guia com ternura pelos vales e montes da vida. Em Salmos capítulo 23, versículos 1 a 4, está escrito: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam.
É nessa companhia divina que descobrimos que a paz não está no que possuímos, mas em quem nos conduz. Não está no cenário ao redor, mas na presença ao nosso lado. O Senhor é conosco, e isso muda tudo. Mesmo que estejamos em escassez, há fartura de graça. Mesmo que estejamos em dor, há consolo constante. Mesmo que estejamos em solidão, há a doce companhia do Espírito que não nos deixa. E à medida que vamos confiando, descansando, caminhando nesse fluxo de graça, algo em nós vai sendo reordenado. A mente se alinha, o coração se acalma, a alma encontra repouso. A vida vai se tornando mais leve, não porque os problemas desaparecem, mas porque deixamos de enfrentá-los sozinhos. O Deus conosco não é um título distante, é uma realidade diária, é um presente constante, é uma certeza que renova a cada manhã. A paz que Ele dá não se limita a momentos de oração ou tempos de adoração. Ela se estende aos relacionamentos, às decisões, às palavras. É um perfume suave que toca tudo ao redor. Quando habitamos nesse lugar de paz, começamos a falar com mais mansidão, a agir com mais compaixão, a responder com mais sabedoria. A paz de Deus nos transforma de dentro para fora e nos torna canais dessa mesma paz para o mundo. E assim, pouco a pouco, o caos interior vai se desfazendo. O que era barulho vira silêncio, o que era peso vira leveza, o que era escuridão vira luz. A paz não é apenas o destino final da alma, é o caminho por onde ela aprende a caminhar com Deus. E nesse caminhar, ela aprende que há graça suficiente para cada dia, força para cada fraqueza e paz para cada tempestade. E quando a alma compreende que a paz não depende das circunstâncias externas, mas da presença contínua de Deus, ela se firma em uma nova realidade. As tempestades já não abalam como antes, as perdas já não são devastadoras como outrora, e até o silêncio de Deus é interpretado com mais ternura, como um pai que observa atento enquanto o filho aprende a caminhar por si. A confiança amadurece e com ela a paz cresce. É nesse amadurecimento espiritual que descobrimos que a verdadeira estabilidade não está na ausência de desafios, mas na presença daquele que caminha conosco em cada passo. Quantas vezes tentamos encontrar a paz em coisas passageiras, em sucessos, conquistas, relacionamentos, reconhecimento? No entanto, esses elementos, embora bons, não possuem a capacidade de sustentar a alma em tempos de aflição. São como areia movediça, aparentemente firmes, mas frágeis diante da pressão da vida. Mas quando firmamos os pés na rocha eterna, a rocha que é Cristo, encontramos solo firme. Em Salmos capítulo 62, versículo 6, está escrito: Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei abalado. Ser inabalável não significa ser invulnerável à dor. Significa, sim, estar enraizado em uma confiança tão profunda que mesmo quando o vento sopra, a árvore permanece. Mesmo quando o solo estremece, os alicerces não cedem. Porque Deus é aquele que nos sustenta. Ele é o sustentador da vida, o mantenedor da nossa existência, o autor e consumador da nossa fé. E é nele que se encontra a paz que excede todo entendimento, uma paz que guarda, protege, consola e restaura. Há uma paz que só é revelada no quebrantamento. Quando deixamos cair as defesas, quando soltamos as máscaras, quando reconhecemos diante de Deus que somos pequenos, frágeis e carentes da sua graça, ali, naquele lugar de rendição, a paz nos visita com profundidade. E não vem como uma emoção passageira, mas como uma presença que permanece. O Espírito Santo habita no quebrantado. Como está escrito em Isaías capítulo 57, versículo 15,
Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, e para vivificar o coração dos contritos. O coração contrito é o solo mais fértil para que floresça a paz verdadeira. É ali que o orgulho dá lugar à humildade, que a agitação se... E isso gera frutos. A alma em paz frutifica. Frutifica paciência, benignidade, mansidão. As reações já não são explosivas. Os julgamentos já não são impiedosos. O coração já não está endurecido. Porque a presença de Deus vai amolecendo as partes mais rígidas do ser. Vai restaurando a ternura, vai reacendendo a sensibilidade, vai despertando a empatia. E quanto mais deixamos que Ele governe, mais nos tornamos semelhantes a Ele. A paz é também um reflexo da maturidade espiritual, e a maturidade vem da comunhão contínua com o Pai. Viver em harmonia com Deus é viver em sintonia com o céu. E isso não significa a alienação das realidades do mundo, mas sim encará-las com uma nova perspectiva. Passamos a ver com os olhos da fé. O que antes era desespero, agora é ocasião de clamor. O que antes era barreira, agora é oportunidade de testemunhar. Porque tudo o que passamos pode ser convertido em glória se for vivido aos pés da cruz. E é nesse viver rendido que descobrimos que a paz também é força. Não é fragilidade, é poder. É escudo e espada, é muralha e abrigo. É um dos maiores sinais da presença de Deus em nós. A paz também é semente. Ela se planta nos corações através das palavras que dizemos, dos gestos que oferecemos, do silêncio que respeitamos. Cada atitude pacífica tem o poder de mudar o ambiente, de tocar vidas, de abrir portas. Jesus nos disse que seríamos bem-aventurados se fôssemos pacificadores. Isso significa que Ele não apenas nos dá paz, mas nos envia como embaixadores dessa paz ao mundo. Ser pacificador é levar reconciliação onde há divisão. É semear amor onde há ódio, é construir pontes onde há muros. E, acima de tudo, é apontar para Cristo, o Príncipe da Paz. Ele é a fonte, Ele é o caminho, Ele é o destino. Nele encontramos o sentido da vida, e por meio dele somos transformados dia após dia. Sua cruz nos reconcilia com Deus, seu sangue nos purifica, sua ressurreição nos dá esperança. E é essa esperança que nos permite viver em paz, mesmo enquanto ainda não vemos tudo plenamente resolvido. Porque a paz que Ele dá não depende de resolução imediata. Ela habita mesmo nos processos. Ela floresce mesmo em terrenos difíceis. Ela nos acompanha mesmo quando tudo parece escuro. E é essa paz, firme, constante, que nos lembra que não estamos sozinhos. Nunca estivemos, nunca estaremos. O Deus da paz está conosco. É nas tempestades da vida que mais profundamente conhecemos o poder da paz que vem do alto. Paz não é apenas ausência de conflitos. É uma força silenciosa, uma presença que envolve, um escudo invisível que protege o coração. A verdadeira paz não depende do que acontece fora, mas do que acontece dentro de nós. E quando o Espírito de Deus habita em nós, ele constrói um santuário de serenidade mesmo no centro das maiores tormentas. Jesus provou isso quando, em meio à fúria do mar, repousava em paz no barco, enquanto os discípulos se desesperavam. Eles correram até ele, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E então Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudace. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Marcos capítulo 4, versículos 38 a 39. O Cristo que acalma o mar é o mesmo que acalma o coração.
E o milagre maior não está apenas no mar que se aquieta, mas na fé que é despertada em meio ao medo. É essa fé que precisamos cultivar, uma fé que enxerga além das nuvens, que confia mesmo sem compreender, que repousa mesmo quando não vê saída. Porque a fé verdadeira se sustenta na natureza de Deus, não nas circunstâncias. Sabemos que Ele é bom, que é fiel, que nos ama com amor eterno. E quando essa certeza enche o coração, a paz se estabelece como um reinado doce e firme. E não é apenas nos grandes vendavais que essa paz se faz necessária. Nos pequenos detalhes do dia a dia, nas pressões silenciosas, nas rotinas que desgastam, também precisamos da paz do Senhor. Ela nos guia quando estamos sobrecarregados, quando não temos todas as respostas, quando a ansiedade tem. A palavra nos revela o caráter de Deus. E quanto mais conhecemos quem Ele é, mais confiamos em sua condução. Não há paz maior do que saber que a vida está nas mãos de um Deus soberano, sábio e cheio de compaixão. Um Deus que não apenas conhece o fim desde o princípio, mas que caminha conosco em cada etapa. Um Deus que chora conosco, que celebra conosco, que nos ensina, disciplina e transforma com amor. Essa paz, quando estabelecida em nós, também nos ensina a lidar com os outros com mais graça. Passamos a julgar menos, a ouvir mais, a compreender melhor. Porque a alma em paz não se apressa em responder, não se inflama por qualquer ofensa, não busca a última palavra. Ela sabe que há coisas mais importantes do que vencer uma discussão, como preservar um relacionamento, como manter a comunhão, como ser um reflexo de Cristo mesmo em desacordos. E essa maturidade pacífica é fruto do Espírito. Em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, lemos: Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. A paz não está sozinha, ela caminha com outras virtudes que se desenvolvem no coração regenerado. Quando o Espírito habita em nós, ele começa uma obra de transformação que vai além das aparências. Ele molda intenções, purifica motivações, fortalece atitudes. Uma alma moldada pela paz se torna farol no meio da escuridão. Enquanto muitos se perdem em ansiedade, correria e medo, aquele que está em paz com Deus se torna referência, ponto de apoio, canal de cura. As pessoas se aproximam porque percebem algo diferente. E o que elas veem não é perfeição, mas presença. A presença de Deus refletida em palavras brandas, em gestos compassivos, em ações que comunicam o céu. É por isso que a paz também é missão. Não é um fim em si mesma, mas um meio pelo qual Deus alcança outras vidas. Quando vivemos em paz, anunciamos ao mundo que existe um reino diferente, onde não reina o egoísmo, nem a pressa, nem o medo, mas a graça, a esperança e o amor. E esse reino começa dentro de nós. Somos chamados a vivê-lo aqui e agora. Não em plenitude, pois ainda aguardamos a redenção final, mas de maneira real e transformadora. Em tempos difíceis, a paz de Deus é luz no meio da escuridão. Ela nos lembra que há um propósito mesmo no sofrimento, que Deus não desperdiça a dor, que Ele usa cada lágrima como semente de um novo tempo. Em Salmos capítulo 30, versículo 5, está escrito: O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E essa manhã não é apenas literal, mas espiritual. É o tempo em que Deus levanta aquele que caiu, fortalece aquele que cansou, revive aquele que pensou em desistir. Essa paz não evita que passemos por vales, mas nos acompanha dentro deles. Como está escrito em Salmos capítulo 23, versículo 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O vale pode ser escuro, mas a companhia do bom pastor o torna suportável. E mais que isso, o transforma em lugar de intimidade, porque no vale descobrimos quem Deus realmente é, e essa descoberta traz paz.
No vale, aprendemos a ouvir a voz de Deus com mais nitidez. Quando todas as outras vozes se calam, quando os recursos humanos falham, quando os caminhos parecem fechar, a voz do pastor se torna nosso único guia. E essa voz não vem com barulho, mas com suavidade. Não nos empurra, mas nos conduz. É a voz que diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías capítulo 41, versículo 10. Essa promessa não é para os fortes, mas para os cansados. Não é para os autossuficientes, mas para os que reconhecem que precisam de ajuda. E esse reconhecimento é o início da verdadeira paz, porque quando nos esvaziamos de nós mesmos, Deus pode nos preencher. Quando desistimos de controlar tudo, Ele começa a agir. Quando paramos de lutar com nossas armas, Ele nos reveste com suas armaduras celestiais. E então a paz toma conta, uma paz que excede todo entendimento, como escreveu o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. É interessante notar que Muitas vezes, buscamos paz em soluções imediatas. Queremos que tudo se resolva logo, que as respostas venham rápido, que a dor cesse de forma instantânea. Mas Deus, em sua sabedoria, trabalha em um tempo diferente. Ele não está preso ao nosso cronograma. E muitas vezes, a demora que tanto nos incomoda é, na verdade, um processo de transformação. Ele está nos moldando no tempo da espera. Está nos ensinando a depender. Está nos amadurecendo. E mesmo nesse processo, há paz. Uma paz que diz: ainda não chegou, mas eu sei que virá. Uma paz que aprende a louvar enquanto aguarda. Louvar em meio à dor é uma das expressões mais puras da fé. É declarar que Deus é bom mesmo quando tudo parece contrário. É como fez Abacuque, no capítulo 3, versículos 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do curral, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Essa alegria que nasce da confiança é companheira da paz verdadeira. Elas caminham juntas. Onde há fé, há louvor. Onde há louvor, há paz. E onde há paz, há um testemunho vivo da presença de Deus. Muitas vezes, essa paz também se manifesta de maneira silenciosa. Não em grandes manifestações ou milagres visíveis, mas no simples fato de conseguir seguir adiante, de continuar, de acordar mais um dia, de sorrir no meio da lágrima, de estender a mão a alguém mesmo quando se sente fraco. Esses pequenos milagres são sinais da presença de Deus. E quando os reconhecemos, o coração se enche de gratidão. E essa gratidão alimenta ainda mais a paz. A alma grata vê a vida de forma diferente. Em vez de focar no que falta, valoriza o que já tem. Em vez de reclamar das dores, celebra as vitórias. Em vez de se prender ao passado, confia no futuro. A gratidão é um remédio poderoso para a alma inquieta. Ela traz leveza, cura relacionamentos, aproxima de Deus. E quando cultivamos essa gratidão diariamente, mesmo nas pequenas coisas, vamos descobrindo que a paz cresce, silenciosamente, mas de forma constante. Essa paz também nos prepara para servir. Uma alma em paz é uma alma disponível, porque não está sobrecarregada consigo mesma, pode olhar para o outro com compaixão. Pode ouvir sem pressa, pode ajudar sem esperar retorno, pode amar com sinceridade. O serviço feito em paz carrega um perfume diferente. É leve, é agradável, é cheio de graça. E quem serve com paz, transmite paz. Foi assim que Jesus viveu. Mesmo sendo Filho de Deus, nunca se deixou dominar pela pressa ou pelo caos ao redor. Ele servia com calma, com compaixão, com verdade.
Em meio às multidões, via cada pessoa. Em meio às exigências, encontrava tempo para orar. Mesmo perseguido, mantinha a serenidade. Mesmo traído, amou até o fim. Sua vida foi uma melodia constante de paz e harmonia. E é essa vida que somos chamados a imitar. Imitar a Cristo é o maior desafio e o maior privilégio de quem busca viver em paz. Porque nele vemos a expressão perfeita do amor, da mansidão, da firmeza sem dureza, da autoridade sem orgulho. E quanto mais olhamos para ele, mais somos moldados por ele. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, Paulo afirma: "Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor." É um processo contínuo, diário, onde cada atitude de rendição, cada passo de fé, cada ato de amor nos aproxima mais dele. E nessa caminhada de transformação, a paz vai se tornando nossa identidade. Essa espera silenciosa é difícil para um coração acostumado à correria, aos resultados imediatos e às certezas palpáveis. Mas é exatamente nesse silêncio que Deus trabalha com mais intensidade. Ele não se impressiona com gritos, mas se move em meio aos sussurros. Ele não age pelo desespero humano, mas pela confiança serena de quem crê. E é por isso que a paz é um sinal de maturidade espiritual. Não vem da ausência de problemas, mas da presença contínua daquele que nos prometeu: "E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos." Mateus capítulo 28, versículo 20. Essa companhia constante de Jesus é um dos maiores presentes da graça. Não estamos sozinhos, nunca estivemos. Mesmo quando não o sentimos, Ele está. Mesmo quando não o ouvimos, Ele fala. Mesmo quando não o entendemos, Ele age. E é essa presença, sutil e poderosa, que nos sustenta. Não uma ideia vaga, mas uma realidade viva. Ele vive, Ele caminha conosco. Ele conhece nossas aflições. Ele entende cada lágrima, cada angústia, cada oração não dita. E por conhecer, Ele acolhe. Não exige que sejamos fortes o tempo todo. Não impõe perfeição. Ele nos chama como estamos. E ali, no abraço da graça, somos restaurados. Um passo de cada vez, um dia de cada vez. E nessa jornada, a paz vai sendo construída, como uma casa sólida, com alicerces profundos. E esse alicerce é o amor. O amor de Deus é a base de toda a paz verdadeira. Porque quando sabemos que somos amados incondicionalmente, o medo perde seu domínio. Como está escrito em 1 João capítulo 4, versículo 18, "No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor." O amor de Deus é completo, é firme, é eterno. Ele não depende do nosso desempenho, nem varia conforme nosso humor. Ele é constante. E essa constância acalma a alma. Quando compreendemos que somos amados por Deus, conseguimos amar também. E o amor traz harmonia, tanto interna quanto externa. Ele desfaz os nós da alma, cura feridas antigas, reconcilia áreas partidas. E é assim que a paz se instala em nossos relacionamentos. Porque o amor lança fora o orgulho, perdoa ofensas, busca o bem do outro. Onde há amor, há paz. E onde há paz, há vida. Essa vida abundante que Jesus prometeu, "Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância", João capítulo 10, versículo 10, é fruto de um coração em paz. E essa abundância não se mede por riquezas, conquistas ou conforto. É uma abundância de propósito, de significado, de presença. É viver plenamente, mesmo em meio às lutas. É ter olhos para ver a bondade de Deus em cada detalhe. É andar por fé e não por vista. É confiar que há um tempo certo para todas as coisas e que mesmo no silêncio, Deus está agindo. A alma em paz aprende a ver beleza até no deserto, porque sabe que Deus transforma lugares áridos em mananciais.
Como está escrito em Isaías capítulo 41, versículos 18 e 19, abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em lagos de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Porém no ermo juntamente o cipreste, o olmeiro e o bucho. Essas promessas não são. Esse descanso nos torna mais sensíveis ao mover de Deus. Com o coração em paz, conseguimos discernir o que realmente importa. Deixamos de correr atrás do vento e passamos a buscar o que tem valor eterno. A paz nos torna simples, nos devolve a essência, nos ensina a viver com menos e a amar com mais intensidade. Nos liberta da comparação, da vaidade, da necessidade de provar algo. A alma em paz sabe quem é, sabe a quem pertence e sabe qual é o seu lugar no reino. E assim, a harmonia vai se espalhando, primeiro dentro, depois ao redor. Como um perfume que se propaga sem esforço, a paz do Senhor se manifesta em nossas atitudes, em nossas palavras, em nosso olhar. E o mundo, sedento de sentido e cansado de guerras, percebe algo diferente. É o reflexo de Cristo em nós, e é isso que transforma, que cura, que atrai. Viver em paz é um ato de resistência espiritual. Em um mundo que vive à beira do colapso emocional, ser um agente de paz é testemunhar o céu. Jesus disse: "Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus." Mateus capítulo 5, versículo 9. Não apenas os que têm paz, mas os que a espalham, os que promovem reconciliação, os que semeiam calma onde há tensão, os que escolhem o perdão em vez da vingança. Esses são filhos do Pai, porque se parecem com Ele. E ser filho de Deus é nosso maior privilégio. Isso nos dá identidade, propósito e destino. Não estamos perdidos, somos amados, guiados e chamados a refletir o caráter do Pai. E esse reflexo se expressa, sobretudo, pela paz. A paz que guarda, que consola, que ilumina. A paz que não se explica, mas se sente. A paz que transforma. Transformar-se à luz da paz divina é como ser moldado por mãos invisíveis, mas ternas, que conhecem cada detalhe de nossa alma. Deus, como o oleiro, sabe exatamente o que está fazendo com o barro. Mesmo quando parece que estamos sendo quebrados, na verdade, estamos sendo refeitos. O processo pode parecer doloroso, mas o propósito é glorioso. O profeta Jeremias, ao visitar a casa do oleiro, viu que o vaso se quebrou nas mãos do oleiro, mas ele o refez conforme lhe pareceu bem. Jeremias capítulo 18, versículo 4. Isso nos ensina que, mesmo quando a vida nos despedaça, estamos nas mãos de um Deus que sabe restaurar. E essa restauração é conduzida em silêncio, com paciência. Deus nunca tem pressa. Ele trabalha no tempo certo porque conhece o tempo certo de todas as coisas. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, está escrito: "Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu." Confiar nesse tempo é viver em paz, mesmo quando não vemos nada acontecendo. É como uma semente plantada que, mesmo debaixo da terra, está viva e crescendo. A paz é saber que, mesmo no escuro, Deus está cuidando. A alma que confia se torna forte, mesmo que frágil por fora, porque a força do cristão não está em si mesmo, mas no Senhor. Como declarou Davi no Salmo capítulo 18, versículo 2, "O Senhor é o meu rochedo, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio." Essa fortaleza não é feita de muros de pedra, mas de promessas eternas. Não pode ser derrubada pelas circunstâncias, porque é sustentada pela fidelidade de Deus. E essa fidelidade é imutável. A paz que nasce dessa fidelidade nos faz descansar, não como quem se acomoda, mas como quem tem certeza de que o amanhã está nas mãos certas. Descansar é também um ato de fé, é parar de lutar com as próprias armas e confiar que o Senhor guerreia por nós. Como disse Moisés ao povo diante do mar: "O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis." Êxodo capítulo 14, versículo 14. Há um tipo de silêncio que é poderoso, porque carrega a certeza de que Deus está no controle.
Essa paz silenciosa se torna testemunho. O mundo observa quem, em meio à dor, não perde a esperança. Quem, em meio ao caos, permanece com os olhos fixos em Deus. Quem, mesmo sem ter todas as respostas, continua confiando. É nesses momentos que a luz de Cristo brilha mais forte em nós. Como disse Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 8 e 9, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Isso é paz em forma de resistência espiritual. E essa resistência é alimentada pela palavra. A Bíblia não é apenas um livro sagrado, mas alimento vivo para a alma. Cada versículo é como água fresca no deserto, como pão no meio da fome. Quando meditamos na palavra, Conhecer Deus por meio da palavra é o segredo da paz duradoura. Porque quanto mais o conhecemos, mais confiamos. Quanto mais confiamos, menos tememos. E quanto menos tememos, mais amamos. E o amor perfeito lança fora todo medo. É um ciclo santo de crescimento e harmonia. É como se a alma, antes inquieta, encontrasse seu verdadeiro lar. Esse lar espiritual, essa morada de paz, é Cristo. Ele mesmo disse, em João capítulo 14, versículo 27, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz de Jesus é diferente. Ela não depende de estabilidade política, econômica ou emocional. Ela nasce de um encontro real com Ele, de um relacionamento vivo, contínuo, íntimo. E quanto mais vivemos esse relacionamento, mais nos tornamos semelhantes a Ele. A paz de Jesus não o impediu de sentir dor, mas o sustentou na dor. Não o isentou da cruz, mas o levou a ela com propósito. E por isso, sua paz é completa. Não nega o sofrimento, mas o transcende. Não anula a lágrima, mas enxuga cada uma. Como está escrito em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Essa promessa futura nos dá força para o presente. Saber que há um fim glorioso nos dá paz para suportar o agora, porque tudo o que sofremos aqui é passageiro diante da eternidade. Como Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, versículo 18, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A glória que virá é incomparável. E essa esperança é âncora para a alma. Ela nos mantém firmes em meio às tempestades. A paz, portanto, não é um luxo, mas uma necessidade vital. Sem ela, a alma se cansa, o corpo adoece, os relacionamentos se rompem. Com ela, tudo se reorganiza. A paz de Deus traz ordem ao caos, faz brotar flores em meio aos espinhos, ilumina as trevas com um brilho que não vem da terra, mas do céu. E essa luz que habita em nós precisa ser compartilhada. Não fomos chamados apenas para viver em paz, mas para ser instrumentos dela. Como Paulo exorta em Romanos capítulo 12, versículo 18, Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Isso não significa concordar com tudo, mas agir com mansidão. Não é omitir a verdade, mas falá-la em amor. Ser pacificador é ser semelhante ao cordeiro, mesmo em um mundo cheio de lobos. E quando nos tornamos pacificadores, carregamos o reino dentro de nós. Onde estamos, a presença de Deus se faz sentir. Uma palavra nossa pode trazer alívio, um gesto, consolo, um abraço, cura. Porque a paz que Deus nos dá não é para ser guardada, mas multiplicada. Como o pão nas mãos de Jesus, ela se multiplica quando é repartida. Multiplicar a paz que recebemos de Deus é como acender uma chama em outro coração sem que a nossa se apague. É permitir que a luz de Cristo que habita em nós se espalhe e aqueça almas que estão frias, distantes, endurecidas pelo peso da vida. Quando vivemos em paz, transmitimos um convite silencioso para que outros também se aproximem de Deus, fonte dessa serenidade que não depende das circunstâncias.
Somos como espelhos que refletem o céu mesmo quando a terra treme. E essa missão de ser luz e paz no mundo é um chamado diário. Não basta falar sobre Deus, é preciso ser uma expressão viva dele. Como está escrito em Filipenses capítulo 2, versículo 15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Ser um astro, uma estrela de paz em um céu escuro, é mostrar que existe um caminho melhor, um lugar seguro para a alma repousar. Mas, para que isso aconteça, a paz precisa habitar primeiro dentro de nós, não como uma ideia bonita, mas como uma verdade incorporada. E essa habitação se constrói com escolhas diárias. Escolher o perdão ao invés do rancor. Escolher o silêncio ao invés da resposta impensada. Escolher ouvir com empatia ao invés de julgar com pressa. Cada uma dessas atitudes é um tijolo na construção da paz interior e, consequentemente, da harmonia ao nosso redor. Essa edificação espiritual exige vigilância. O inimigo de nossas almas sabe que uma pessoa em paz é uma ameaça ao caos que ele promove. Por isso, tenta nos roubar a paz com pensamentos de culpa, com comparações, com medos infundados. Mas o apóstolo Paulo nos orienta em Colossenses capítulo 3, versículo 15, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. Que a paz de Deus domine, que ela tome o lugar dos ruídos, das inquietações, dos conflitos internos. A gratidão mencionada nesse versículo é um dos caminhos mais eficazes para alcançar e manter a paz. Um coração grato não se deixa dominar pela insatisfação. Ele vê beleza onde outros só enxergam ausência. Ele reconhece a mão de Deus até nos detalhes mais simples. E essa percepção muda tudo. A alma grata encontra harmonia mesmo em dias difíceis, porque sabe que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, como diz Romanos capítulo 8, versículo 28. A paz também é fortalecida pela oração constante. Orar é respirar no espírito, é renovar a mente e realinhar o coração. Na oração, colocamos diante de Deus nossos fardos, nossas angústias, nossos medos, e Ele, em troca, nos dá descanso. Como Paulo escreveu em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Esse tipo de paz não é compreensível aos olhos humanos. Ela não faz sentido quando se olha de fora, mas é real. Ela guarda o coração como um escudo invisível. Ela protege os sentimentos, os pensamentos, as reações. Ela nos impede de afundar quando as águas do mundo querem nos tragar. Ela nos mantém firmes como uma rocha, mesmo quando tudo ao redor parece ruir. E quanto mais vivemos essa paz, mais nos tornamos parecidos com Cristo. Ele foi o maior exemplo de serenidade em meio ao caos. Mesmo cercado por acusações, traições, injustiças, ele permaneceu calmo, centrado, firme em sua missão. Seu silêncio diante dos juízes não era covardia, mas domínio. Sua mansidão diante dos inimigos era força. Sua compaixão diante do pecado alheio era redenção. E ele nos chama a sermos como ele. Ser como Cristo é um processo de transformação que ocorre de dentro para fora. Não é sobre aparência, mas sobre essência. E essa essência é moldada pela presença contínua de Deus em nós. Quanto mais tempo passamos com Ele, mais nos parecemos com Ele. Como o ferro se aquece ao fogo e muda sua forma, também a alma se molda ao calor do Espírito Santo. E nesse calor, os espinhos do orgulho, da vaidade, do egoísmo vão sendo arrancados. O coração se suaviza, a mente se renova, a paz floresce. E onde há paz, há também sensibilidade espiritual. Conseguimos ouvir a voz de Deus com mais clareza, discernir o tempo certo de agir, de falar, de calar. Não nos movemos mais por impulsos, mas por direção.
Não somos mais reféns das emoções, mas guiados pela fé. E isso nos livra de muitos conflitos desnecessários, nos poupa de arrependimentos, nos aproxima das pessoas de forma mais saudável. A harmonia que nasce dessa vida espiritual equilibrada se estende como um rio que vai regando tudo ao redor. Nossas famílias percebem, nossos amigos notam, até quem nos conhece pouco sente algo diferente. E esse algo é Cristo. Não há como esconder uma alma em paz. Ela atrai, ela acalma, ela cura. É como sombra fresca no meio do calor, como abrigo em meio à tempestade. A paz de Deus é abrigo para quem a carrega e para quem se aproxima. Mas para manter essa paz é preciso alimentá-la. A alma precisa de alimento constante, como o corpo. E esse alimento é a presença de Deus. É o tempo diário com Ele, não como obrigação, mas como encontro. Um encontro que renova, que ilumina, que fortalece, que limpa o coração das impurezas do mundo e reacende a chama do Espírito. É nesse lugar secreto com Deus que a verdadeira paz é gerada e mantida. O Salmo capítulo 91 descreve esse lugar secreto de maneira linda. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Versículos 1 e 2. Habitar nesse lugar é viver em segurança, mesmo cercado por perigos. É andar por fé, mesmo quando tudo grita medo. É ter a certeza de que nada escapa aos olhos de Deus. Esse descanso na sombra do Altíssimo nos faz lembrar que somos cuidados, e a consciência desse cuidado nos livra da inquietação. Somos cuidados em cada detalhe. Nossos passos são observados, nossos pensamentos compreendidos, nossas lágrimas recolhidas. Como diz o Salmo 56, versículo 8, Tu contaste as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Não há dor ignorada por Deus, e essa certeza nos traz profunda paz. À medida que aprofundamos nossa caminhada com Deus, descobrimos que a paz verdadeira não é a ausência de problemas, mas a presença constante de Deus em meio a eles. A paz que Ele nos oferece transcende as circunstâncias externas e se ancora na certeza de que Ele está conosco, caminhando lado a lado, segurando nossa mão. É a paz que acalma a tempestade interna e externa, como Jesus acalmou o mar revolto quando disse: Aquietai-vos, e conheceis que eu sou Deus. Salmo 46, versículo 10. Essa paz nos convida a viver no presente, sem sermos escravos do passado nem ansiosos pelo futuro. Deus nos chama a confiar nele plenamente, entregando o ontem com seus erros e mágoas e o amanhã com suas incertezas. Como está escrito em Mateus capítulo 6, versículos 25 a 27, Jesus nos ensina a não nos preocuparmos com o amanhã, pois cada dia tem o seu próprio cuidado. Viver um dia de cada vez, confiando que o Pai cuida de tudo, é um exercício constante de fé que produz serenidade e harmonia. Também aprendemos que a paz de Deus é um fruto do Espírito, manifestado em nossas atitudes e escolhas diárias. Paulo nos exorta em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé. A paz que vem do Espírito não é passiva, é ativa, dinâmica e nos capacita a enfrentar as adversidades com um coração tranquilo e cheio de esperança. Por isso, somos chamados a cultivar a paz, assim como cuidamos de um jardim delicado. Precisamos arrancar as ervas daninhas do rancor, da mágoa e do orgulho, para que as flores da reconciliação, da humildade e do amor possam crescer e florescer. Cada ato de perdão e de reconciliação é uma semente plantada que traz frutos abundantes para nossa alma e para aqueles ao nosso redor. Ainda que a jornada seja árdua e por vezes cansativa, Deus promete nos fortalecer e renovar nossas forças. Em Isaías capítulo 40, versículo 31, está escrito: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa renovação espiritual é essencial para manter a paz em meio às batalhas diárias.
É como uma fonte inesgotável que nos abastece e nos impulsiona a continuar confiando. Para viver essa paz em plenitude, precisamos continuar buscando a presença do Senhor, entregando a Ele nossos medos, ansiedades, dúvidas e cargas. Precisamos confiar que Ele está no controle, que Sua mão poderosa nos sustenta e que seus planos para nós são de esperança e futuro, conforme Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. A harmonia que nasce da paz de Deus se reflete não apenas em nosso interior, mas também em nossas relações e em nosso ambiente. Somos chamados a ser canais dessa paz, irradiando calma, amor e reconciliação para todos que nos cercam. A vida em comunidade é um campo onde a paz precisa ser cultivada com gentileza, paciência e perdão, assim como nos ensinou Paulo em Efésios capítulo 4, versículos 31 a 32, ao nos exortar a eliminar toda a amargura, ira e maldade e a sermos bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-nos como Deus nos perdoou em Cristo. Nos momentos em que a inquietação ameaçar tomar conta, podemos voltar nosso olhar para o Salmo 23, que diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Essa confiança inabalável no cuidado e na proteção do Senhor é o alicerce da verdadeira paz. Que possamos, portanto, abraçar essa paz em nosso coração e deixá-la transbordar em nossas ações. Que sejamos portadores de luz em meio à escuridão, fontes de serenidade em meio à confusão, reflexos do amor divino em um mundo que tanto necessita. A jornada da paz e da harmonia é um caminho que exige entrega, fé e perseverança, mas é também a mais gratificante, pois nos conecta com a essência do Criador e nos faz experimentar a plenitude da vida. Por fim, que esta meditação seja um convite diário para buscarmos a presença de Deus, para confiarmos nele acima de todas as coisas e para vivermos como testemunhas vivas da paz que só Ele pode dar. Assim, mesmo em meio aos desafios, nossas almas poderão descansar, nossos corações poderão se alegrar e nossas vidas poderão refletir a glória daquele que é a fonte eterna de toda a paz e harmonia.